Ana Clara, bom dia. Bom dia, professor. Eu vou aguardar um pouquinho para os meninos entrarem e a gente começa, tá? Tá. Hoje só vocês assistindo a aula da sua turma? Não, tem mais gente. Tem mais, né? Então vou esperar. Jackson, Eric, bom dia. Meninos, como hoje a gente vai ver exercício, então eu tenho ali uma listinha com 6 exercícios para trabalhar com vocês em geometria. Eu vou esperar que os demais entrem para a gente começar, tá? Que geralmente vocês nunca perguntam. Eu tenho tanta dúvida assim. Carregou para vocês? Carregou. Então vamos lá. Então, olha só. O Teorema de Pitágoras, né? Vamos relembrar, ele enuncia que em um triângulo retângulo, nós podemos calcular a área dele, a altura, através da relação da hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos seus lados ao quadrado. Então, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao soma dos catetos ao quadrado, tá? Cateto quer dizer lado. Então, aqui tem 6 exercícios para a gente poder praticar juntos. Dê uma olhadinha, então, ó. Um empresário adquiriu um terreno comercial em formato triangular. As medidas perpendiculares são de 120 metros e 160. Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame liso com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Cada metro do fio de arame custa R$ 1,50. Diante das informações apresentadas, calcule o perímetro total do terreno utilizando o Teorema de Pitágoras, a quantidade de metros de arame a ser utilizado e o valor do custo com a aquisição dos fios de arame. Então, o que a gente tem? A gente já sabe o formato do terreno, é um triângulo retângulo, então vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Nós temos duas medidas desse terreno, corresponde a 2 lados. Então, o que falta a gente descobrir? Como que eu posso dizer? Falta a gente descobrir a hipotenusa dele. Porque ele fala assim,
As medidas perpendiculares são 120 metros e 160. Então, ou seja, se são perpendiculares, é os dois lados, os dois catetos. Falta a nossa hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente pode encontrar a hipotenusa, para depois, então, a gente calcular o perímetro, para depois, então, nós fazermos o cálculo de quanto ele vai gastar em dinheiro para cercar todo esse terreno triangular que ele tem. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então, x ao quadrado será 120 ao quadrado é 14.400. Mais 160 ao quadrado é 25.600, porque 160 vezes 160, 25.600, e 120 vezes 120, 14.400, certo? Somando os dois, a gente tem aí x ao quadrado é igual a 40.000. X é igual a raiz quadrada de 40.000. Raiz quadrada de 40.000 é 200. Então, agora a gente encontrou o outro lado do triângulo que estava faltando, que era a hipotenusa. Calcular o perímetro é somar todos os lados. Então, a gente vai somar 200 mais 120 mais 160. Dá um total de 480 metros, certo? Como serão dadas 8 voltas, então a gente tem que medir o total em metros. Então, olha só, uma volta só equivale a 480 metros. Como serão 8, quer dizer, o terreno todo tem 480 metros. Como ele quer dar 8 voltas, então tem que multiplicar por 8. 3.840 metros no total de arame que ele vai precisar. E agora, quanto ele vai gastar? R$ 1,50 é o valor de cada metro. Só multiplicar por 3.840. Então, ele vai ter um gasto de 5.760 metros para poder cercar todo esse terreno, tá? Meninos, só um minutinho que eu vou ver aqui o interfone e já volto. Meninos, então, ó, continuando, questão 2. O desmatamento tem sido um problema crescente no Brasil, supondo que, ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, o madeireiro se depara com uma árvore que já se encontra quebrada. Parte do tronco da árvore, que se manteve fixada ao solo, mede 3 metros e forma com este um ângulo de 90 graus. A ponta da parte quebrada, que toca o solo, encontra-se a 4 metros de distância da base da árvore. Qual é a altura da árvore antes de se quebrar? Então, a gente tem aí duas medidas, tá? Dois lados, que são dois catetos. O que falta a gente fazer agora é descobrir a hipotenusa. Professora, vocês me perguntam, professor, como que a senhora sabe, como que eu vou identificar o que é os lados? Só interpretar o problema.
Uma parte está fixada ao solo. Se está fixada ao solo, então é uma medida de um lado, tá? A outra está na base. Quando fala de base, é aquela base do triângulo retângulo. A gente está sem triângulo retângulo aqui, mas deixa eu ver se eu acho um para medir, ó. Para representar para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Ó, se uma está fixada ao solo, então é essa parte aqui. A outra é a base, então é essa parte aqui, ó. Conseguiram entender? O que eu não tenho é a hipotenusa. Conseguiram compreender? Consegui. Então, vamos lá. Então, ó, para a gente encontrar o valor da parte o valor da parte da árvore que quebrou, a gente tem que aplicar o teorema de Pitágoras. E aí a gente vai ter x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado será igual a 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. X ao quadrado é igual a 25. E agora, para descobrir o valor de x, eu isolo o x e jogo raiz quadrada no segundo membro. Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, ó, como ainda há 3 metros que ficaram fixos no solo, o que eu faço? Eu vou somar esses 3 metros com o valor que eu encontrei que estava faltando. Aí eu vou saber a altura total da árvore. Então, 5 mais 3 igual a 8 metros, tá? Utilize a relação pitagórica para encontrar a diagonal. Esse exercício aqui, gente, ele tá faltando informação que eu tenho que descobrir por que eu não pus aqui. Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, as informações que a gente tem que está faltando aqui no enunciado é que um lado mede raiz quadrada de 34 e o outro raiz quadrada de 15, certo? Então, a gente quer descobrir a diagonal. Diagonal ao quadrado é igual a raiz quadrada de 34 ao quadrado, mais raiz quadrada de 15 ao quadrado. Uma funçãozinha básica aqui da matemática é que quando a gente tem números racionais assim, ó, raiz quadrada, toda raiz quadrada ela possui um índice e um radicando. O radicando é o que está dentro da raiz e o índice é o que vem fora. E na raiz quadrada, toda vez que o índice não aparece nada, então ele vale 2. E se essa raiz quadrada estiver elevado ao quadrado, ela o expoente 2 com o radicando 2 anula a raiz quadrada. Então, é isso que vai acontecer nesse primeiro momento, ó. Como a gente tem raiz quadrada de 34 elevado ao quadrado e raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado, essa raiz quadrada aqui ela é cancelada devido ao expoente. E aí a gente vai ter 34 mais 15. 34 mais 15 é 49. Então, ó, como o nosso diâmetro ainda está elevado ao quadrado, 34 mais 15 é igual a 49, então, para mim descobrir o diâmetro, eu vou elevar raiz quadrada nele. Raiz quadrada de 49 é 7, então o diâmetro é igual a 7, tá? Era o que a gente precisava saber. Prosseguindo. Posso continuar? Tá todo mundo em silêncio? Eu acho que todo mundo tá acompanhando, então, né? E compreendendo. Eu tô acompanhando. Então, tá bom. E os demais? Só o Vitor Alexandre que tá respondendo aqui. Ó. E os demais? Vinícius, Jennifer, Eric, Ana Clara. Eu tô acompanhando também, professor. Então, tá Pode bom. continuar. Ok. Então, ao encerrar o expediente de trabalho, Sonara chamou um táxi para retornar à sua casa.
No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado vermelho e o motorista parou a uma distância horizontal de 3 metros de um semáforo que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, qual é o comprimento representado por X? Então, vamos lá. Olha só. O motorista parou aqui, 3 metros de distância, o semáforo possui 4 metros de altura, tá? Então, o que está faltando? A nossa hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente terá x ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a 9 mais 16, que é igual a 25. X será igual a raiz quadrada de 25, tá? Porque o inverso aqui, ó, do expoente é a raiz quadrada. Então, ó, se aqui tá expoente, trocando o sinal do expoente é elevando o segundo membro à raiz quadrada, tá? Então, x será igual a 5. Então, o x aqui, a nossa hipotenusa, mede 5 metros, que é o que a gente queria saber. Agora, olha esse. Um carro se desloca por uma rampa inclinada, como aqui representado na imagem, ó. Essa rampa possui 60 metros de comprimento. Olha aqui a imagem. Então, o nosso triângulo é como se ele fosse assim, ó. Então, ó, esse aqui seria um lado, tá? Aqui é o lado da base e o 60 a nossa hipotenusa, só interpretando a imagem. E a altura, então, ó, ele tem 60 de comprimento e a altura de 10 metros. Tá aqui. A distância x entre o ponto A e B é de aproximadamente, então vamos interpretar, ó. Distância x de ponto A e B, então é um dos catetos que está faltando. Então, essa distância de 60 metros é a nossa hipotenusa. A nossa altura mede 10 metros, é um dos catetos, e a base, que é a distância entre A e B, é o que a gente quer saber. Então, usando o teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? 60 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. 60 vezes 60 é 3.600, que será igual a 100 mais x ao quadrado. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o que a gente faz? Para isolar o x ao quadrado, a gente vai pegar esse 100 aqui, ó, levar para o segundo membro, troca o sinal. 3.600 menos 100 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado será igual a 3.500, tá? 3.600 menos 100. X será igual a raiz quadrada de 3.500. Simplificando essa raiz quadrada, a gente vai ter x igual a 59,16 metros. Em seu quintal, Sara decidiu criar um jardim no formato de um triângulo retângulo. Para isso, é importante que ela saiba as dimensões dos lados desse triângulo. Analisando a imagem, podemos afirmar que o valor da hipotenusa é... Então, a gente quer saber quem? A hipotenusa que a gente não tem aqui na imagem. Use raiz quadrada de 13 igual a 3,6. Vamos ver por quê, né? Então, vamos lá. X ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, que a gente não sabe, é igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 8 vezes 8 é 64, mais 144. 12 vezes 12, 144. Somando 64 mais 144, a gente vai ter um resultado de 208. Isolando o x, nós teremos raiz quadrada de 208. E agora? Não tem um número exato que eu multiplicando por ele mesmo, eu vou chegar no resultado de 208. Mas eu posso simplificar essa raiz. 208 pode ser simplificado por 2, e aí eu vou utilizar o 2 para simplificar 4 vezes, até que eu chegue no resultado igual, num resto de igual a 13. Então, eu terei aí, ó, simplificando a raiz de 208, nós teremos 2 elevado à quarta, é a quantidade de vezes que você utilizou 2 para simplificar 208, vezes 13. Chegou no 13, não teve como fazer nada. Então, nós vamos ter x é igual, ó,
2 elevado a 2, veja bem. 4 é divisível pelo índice 2. Só vai sobrar quanto? 2. Então, nós teremos fora da raiz 2 elevado a 2. Vezes raiz quadrada de 13, porque raiz quadrada de 13 não tem como simplificar. Então, a gente vai ter x é igual a 4 vezes, olha o que o exercício disse, use raiz quadrada de 13 igual a 3,6, vezes 3,6. Então, x será igual a 14,4, tá? Eu vou anotar aqui que eu vou ensinar, vou dar uma aula para vocês só de simplificar raiz. Alguém sabe simplificar raiz quadrada? Alguém sabe? Não? Alguma dúvida, gente? Posso fazer chamada? Posso? Pode. Vamos fazer a chamada, então. Ana Clara. Presente. Presente, você falou alto, né? Quando eu pergunto, você fica caladinho, ou então responde baixinho, né, dona? Fala assim também. Jackson. Presente. Eric, Gabriel. Presente. Vinícius. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Jennifer. Presente. Camila. Presente. Ronisley. Presente. Meninos, então a gente termina aqui. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Semana que vem nós nos encontramos de novo na segunda-feira. Tchau, tchau.